Fosso reúne na principal sala de exposições do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz um conjunto de artistas mulheres multidisciplinares cujas linguagens se cruzam na relação com a arquitetura e com o minimalismo. Propõe uma reflexão sobre o aumento dos contextos de desigualdade que marcam os dias do século XXI, partindo das temáticas implícitas e explícitas nas propostas de cada uma das artistas, e impondo o silêncio como essencial para a clarividência do pensamento. Em sentido lato, fosso, substantivo masculino, remete-nos para uma abertura ou escavação profunda no solo, uma vala, um buraco largo e profundo. Do ponto de vista metafórico, fosso pode significar uma distância ou separação entre pessoas, grupos ou ideais. Uma diferença marcante, mesmo abismal, entre condições sociais, culturais ou económicas. Este é o tempo que vivemos. Um tempo global marcado por fossos sociais e ideológicos que acentuam desigualdades, tensões e conflitos. Em O Capital no século XXI, Thomas Piketty mostra-nos como o capitalismo tende a concentrar a riqueza num pequeno grupo, aumentando a desigualdade sem ser capaz de criar políticas redistributivas eficazes. Poderíamos também falar do fosso entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, considerando as vantagens estruturais dos países do norte global e dos desafios e desvantagens do sul global. Boaventura de Sousa Santos é um dos autores que reflete sobre as epistemologias do sul e a necessidade de combater o colonialismo epistémico. Em A Era da Informação, Manuel Castells mostra-nos como a sociedade em rede se estrutura em torno do acesso ao conhecimento e à tecnologia, fazendo-nos refletir sobre um fosso digital e as consequências da exclusão tecnológica. Zygmunt Bauman, tanto em Identidade como em Modernidade Líquida, reflete sobre a forma como as identidades se tornaram fluídas, mas também motivos de insegurança e conflito. E Stuart Hall, em Questions of Cultural Identity, refere que as identidades são construções culturais em disputa constante. Os autores convergem para o conceito de fosso identitário, marcado pelo crescimento de conflitos culturais e identitários, relacionados com o género, com a sexualidade, com a etnia, com a religião e com a imigração. São ainda inevitáveis os fossos políticos e ideológicos que se caracterizam pela polarização política e colocam a democracia numa situação de crise. Ainda o fosso ambiental, sendo inegável que os efeitos da crise climática afetam de forma desproporcional os países e as populações mais pobres e que, em boa verdade, menos contribuem para ela. E ainda o fosso geracional, com diferenças acentuadas entre gerações em termos de valores, visão de futuro e de mundo, uso da tecnologia ou inserção no mercado de trabalho. Ana Almeida Pinto, Ana Paz Oliveira, Cristina Macena, Evgénia Antonova e Sandra Bahia são artistas cujos percursos têm cruzado com as opções da Galeria de Arte ZET e do DST Group, tendo todas elas integrado projetos e ou a coleção que dá corpo ao nascimento do nosso futuro museu, Pensamento e Arte Contemporânea DST. Os seus nomes são exemplo do exercício consciente que fazemos para diminuir o fosso de representatividade de género que ainda caracteriza o meio artístico e cultural português e internacional. Escolhê-las é uma opção política e uma forma de erguermos a nossa voz na luta pela construção de um mundo menos desigual. Além de comungarem elementos de linguagem, trata-se de artistas fazedoras e que têm no trabalho de experimentação tecnológica e de transformação dos materiais a essência do que fazem. Para esta exposição na Figueira da Foz, selecionamos de cada uma um conjunto de trabalhos que se ligam ao lugar e que trazem a urgência da mensagem e da vertigem consigo, que evocam o grito e o silêncio, simultaneamente sendo objetos para habitar, sobrehabitar e que habitam o espaço. O que propomos ao visitante é uma viagem literal e metafórica sobre o mundo em que vivemos, partindo das leituras subjetivas, das arquiteturas formais, dos reflexos e das mensagens que cada uma transporta na sua produção artística e na sua prática.